Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quinto ano do Colégio Emaús. Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? E aí, estão estudando direitinho, assistindo as videoaulas, fazendo as atividades? Eu gostaria de conversar uma coisa com vocês. Eu deixei uma atividade aqui, na última videoaula, para ser entregue dia 5 de agosto. Só que a prova de vocês é dia 5 de agosto. Então, eu resolvi fazer a correção antecipadamente. Mesmo que você não tenha feito ainda, você já está com a correção aqui, combinado? Então, eu perguntei lá o que são dígrafos. É quando há encontro de duas letras que emitem um único som, né? Esse único som se chama fonema. Aí eu dei um exemplo de dígrafo de palavras com cada dígrafo. Eu dei até mais de um exemplo. Com CH, chuva e outros. Com LH também, lhama e outros. Com SS, eu coloquei massagem e outros. RR, cachorro e outros. NH também. GU, QU, SC, C cedilha, XC, tem mais aqui, ó. AM, né? Pode ser no início ou no meio da palavra lá. Tampa, campo, EM, IM, impureza, impróprio, OM, ombro. Tem outra também, tombo. Com o M tem duas palavras também. Com a N, EN, IN, ON e o N. Essas aqui é o encontro da vogal com uma consoante. Elas podem estar tanto no início quanto no meio das palavras, ok? Eu perguntei lá o que são substantivos, né? Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas, que nomeiam seres em geral. São nomes de objetos, de pessoas, de fenômenos, de lugares, sentimentos, estados físicos, emocionais, como tristeza, alegria, né? Beleza. Eu dei dois exemplos. Eu coloquei pão e mel. E quais são os substantivos comuns? São os que indicam, o comum indica a totalidade de seres de uma espécie. Peixes, cachorros, lobos, casa, cadeira, verdura, fruta, indica uma quantidade e é escrito com letra minúscula, a não ser que esteja iniciando uma frase ou título de algum texto ou depois do sinal de pontuação. Concretos. É aquele que indica seres reais ou imaginários propriamente ditos. Eles possuem existência própria. Exemplo, menina, pai. Simples. É aquele que é formado por apenas um radical, possui apenas uma palavra. Exemplos, guarda, louça. Compostos. É aquele que possui mais de um radical. Às vezes, o composto ele é formado com hífen, mas com o novo acordo ortográfico, muitos substantivos compostos perderam o hífen, porém continuam sendo substantivos compostos. Pontapé, couve-flor, guarda-roupa. E primitivos. É uma classificação substantiva que dá origem a outra palavra. Casa, pedra, pão, papel. Aí os derivados, eles vão se originar de um primitivo, ou com sufixo ou com prefixo também. Em suma, eles são palavras que se formam a partir dos substantivos primitivos. Se eu falei casa, posso falar casarão, casaria, pedra, pedreiro, pedrada. Olha aqui, eu coloquei casarão, pedrada. Sobrecomuns. Eles não admitem contrastes em relação ao gênero. É um que eu posso falar uma palavra só, a vítima. Para eu saber se é homem ou se é mulher, eu tenho que ir olhar. Não posso colocar nem artigo, nem adjetivo e nem pronome na frente dele para indicar o sexo. Comum de dois gêneros. Aí é aquele substantivo que apresenta uma forma masculina. Eu sei se é masculino ou se é feminino. Quando eu coloco os artigos
ou adjetivo ou pronome na frente deles. O dentista, o artista, lindo dentista, linda artista, aquele artista, aquela artista. E os epicenos? Os epicenos são feitos para designar animais que têm uma forma apenas, mas que a gente pode falar. Por exemplo, jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Entendido? Eu pedi para explicar e dar exemplo de graus do adjetivo. São aqueles graus que comparam, né? Eles podem fazer a comparação de superioridade, de igualdade e de inferioridade. Vamos ver aqui, olha. De comparativo, grau comparativo, é feita a comparação da mesma característica de dois seres ou de mais de dois, de duas características do ser. De inferioridade. Aí de inferioridade a gente usa menos que, ou menos do que. Alice é menos preguiçosa que João. A revista é menos pesada do que o livro. No de igualdade, a gente usa as palavras tão, o adjetivo e quanto. Ou então tão como, ou então tão quão. Vamos ver exemplos? Cláudia é tão educada como Patrícia, de igualdade. Matemática é tão importante quanto português, também de igualdade. Ele é tão teimoso ele é tão decidido quão teimoso, também é de igualdade. De superioridade, a gente usa a palavra mais, o adjetivo e usa que ou do que. Igor é mais atento que Rodrigo. O lápis é mais comprido do que a borracha. Gente, e os pronomes pessoais retos e oblíquos, que eu falei tanto aqui, que nós fizemos atividades? Vamos rever? Os pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. São classificados em dois tipos. Os pronomes pessoais do caso reto, que exercem a função do sujeito. Sujeito é o termo do qual se fala em uma oração. A gente falava que é o termo que pratica a ação. O sujeito é o termo de quem se fala. Por exemplo, o menino estudou muito. Quem estudou muito? O menino. Então, o menino é o sujeito. É um termo da oração que a gente ainda vai estudar. E os pronomes pessoais do caso oblíquo substituem o substantivo e complementam os verbos. Nós vamos ver também. Olha os pronomes pessoais retos, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele ou ela. Do plural, nós, vós, eles ou elas. Nós já vimos também, é só mesmo uma revisão. Aqui, olha, antes de conhecermos um pouco mais sobre o pronome, vamos ler isso aqui, ó. O garoto estava aflito pela chegada do seu aniversário. Eu posso substituir o garoto pelo pronome pessoal reto. Ele havia convidado todos os seus colegas, seus amigos. Percebemos que as frases falam sobre determinada pessoa, que é o garoto. Na primeira está escrito garoto, na segunda substitui a palavra garoto por ele. Para evitar que o garoto fosse repetido na segunda frase, foi usado o termo para substituí-lo. Ele, né? E esse pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, que é o pronome pessoal reto. E os pronomes dividem-se em classes. Vamos ver aqui os retos e o oblíquo e cada pessoa deles. A primeira do singular, do reto e do oblíquo. Do reto é eu, do oblíquo é mim, comigo. Segunda do singular, do pessoal reto, é tu. Do oblíquo, ti, contigo. Terceira do singular, do pronome pessoal reto, ele ou ela. Do oblíquo, o, alhe, se, consigo. Primeira pessoa do plural, do pronome pessoal reto, é vós. Do oblíquo é vós, vos, convosco. Terceira do plural, eles ou elas. E dos oblíquos, os, as, lhes, se, consigo.
Encontrei Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. Então, aqui nós substituímos Marcela pelo pronome pessoal oblíquo a. Você notou que na primeira pessoa do caso reto, eu não está claro, mas a gente dá para identificar pela palavra encontrei. Quem encontrei? Eu. Aqui é um dos casos do sujeito que nós ainda iremos estudar. Na segunda, há um pronome pessoal oblíquo a, pois ele se refere ao substantivo Marcela. Vamos entender como isso ocorre. Imagine você falando desse modo, olha, eu vi ela passeando pelo shopping. Vi ela é uma vila pequena. Então, para ficar mais elegante, uma linguagem mais formal, a gente fala, eu a vi passeando pelo shopping. Exatamente por essa razão, devemos entender bem o emprego dos pronomes oblíquo e, o mais importante, sabermos usá-los corretamente. Olha aqui, eu estou deixando aqui uma atividade para vocês fazerem e eu vou voltar fazendo a correção, tá? Essa aqui é de graus do adjetivo. Essa aqui é do superlativo absoluto sintético, aquela que fica, por exemplo, novo, novíssimo, caro, caríssimo. Essa também do absoluto sintético. Essa aqui vocês vão reescrever as frases, mudando a palavra que vem antes do substantivo para mudar o gênero. Embaixo tem um retângulo com vários substantivos. Vocês vão subdividi-los em colunas, comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Combinado? Aqui também são várias frases que vocês vão substituir as palavras que estão em negrito mais escuras por pronomes pessoais oblíquos. Sempre tem o primeiro exemplo na primeira atividade aí, tá bom? Essa cruzadinha de dígrafos, tranquilo, né? Aqui também um texto em que vocês vão reconhecer dígrafos em várias palavras, no contexto aqui, para fixar melhor. Aqui, o uso da letra H, lembrando que o dicionário tem que estar perto de vocês, para vocês saberem quando se usa e quando não se usa. Vocês têm o dicionário e ele tem que ser um objeto de estudo que vai ficar pertinho, para vocês usarem em qualquer disciplina, combinado? E vocês vão fazer essas atividades no caderno de língua portuguesa. Precisa copiar a pergunta? Não é obrigado copiar a pergunta, não. Mas, para vocês fazerem uma atividade mais completa e para ficar um conteúdo no caderno, um conteúdo assim, sério, um conteúdo completo, de fácil entendimento, é bom ter a pergunta. No entanto, não é obrigado, né? Mas fica melhor com a pergunta. Que Deus te guarde, te cuide, te proteja, que Deus te abençoe a cada dia. E até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo.